Olá, como vão todos? Espero que todos estejam bem, com saúde e em paz. Nós vamos iniciar mais este estudo da doutrina espírita com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, na medida em que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, livra-nos do mal, que assim seja. Nós estamos estudando o livro Evolução em Dois Mundos, psicografia de Chico Xavier e Valdo Vieira, autor espiritual André Luiz, onde nós estamos agora no capítulo 16, que trata de mecanismos da mente. O item que nós vamos dar continuidade na leitura é o item Importância da Encefalização. Leitura. Sabemos, igualmente, que a depressão em estudo é tanto mais perdurável quanto mais complexa a encefalização do animal. Nos bratráquios, os reflexos desaparecem apenas por alguns minutos. No gato, a diminuição da atividade vital é maior. No cão, ainda mais. No chimpanzé, o refazimento pede vários dias. E, na criatura humana, a restauração dos reflexos referidos exige mais tempo, como, por exemplo, o reflexo de extensão cruzada, cuja recuperação reclama 6 semanas aproximadamente após o trauma espinhal. Nos estudos de Schiff e Sherrington, avaliamos com maior nitidez a extensão da ocorrência entre os setores do corpo espiritual e do corpo físico, mediante a secção completa da medula espinhal, realizada ao nível dos segmentos lombares, pela qual vemos o cão experimentado com a medula dorsal seccionada, acusando paraplegia e alterações sensitivas consequentes, abaixo da região prejudicada, assim como uma extensão espática dos membros anteriores devida à ausência da inibição oriunda dos membros posteriores, inibição que normalmente neutralizaria os impulsos do sistema labiríntico cerebelar. É que o corpo espiritual preside no campo físico a todas as atividades nervosas resultantes da entrosagem de sinergias funcionais diversas. Disso temos estrita conta nos reflexos, cuja complexidade cresce invariavelmente na medida em que solicitam o recurso de maior campo dos neurônios internunciais para que se efetuem, qual pianista, requisitando maior número de escalas de tons e semitons para elevar-se da simplicidade à suntuosidade na expansão da melodia. O que ele está querendo dizer aqui para a gente conseguir compreender, né? Nós temos no nosso mecanismo cerebral, né, um conjunto de influências, um conjunto de, vamos dizer assim,
de ações, né, que em sequência fazem um movimento. Esse pulso, vamos chamar assim, eletrônico que circula pela nossa medula, é ele quem vai presidir ou coordenar ou movimentar os nossos membros inferiores por exemplo, você mover o dedinho do pé, para que isso aconteça, o pulso percorreu ali todo um caminho direcionado ao dedinho do pé, mas ele passou pelo caminho, por exemplo, da perna, ou ele passou pela cintura, ele saiu do cérebro e percorreu todo esse caminho para que o dedinho do pé se movimente. Isso acontece de forma assim, quase que instantânea, apesar da distância e do percurso. Você pensa em mover o dedinho do pé e o dedinho do pé se mexe, os dedos do pé se mexem. Eles não ficam, não tem um lapso de tempo onde eles ficam parados e se você já deu a ordem para que eles se movimentem, né? Então, quando você tem uma interrupção da medula, o que está acontecendo é que esse pulso, ele continua chegando. Que pulso? O pulso mental, o pulso da ordem de fazer o movimento, de dar sequência no movimento e de efetuar o movimento, ele continua saindo da sua mente, acionando o seu cérebro, e o seu cérebro continua impulsionando isso através de todo o seu sistema nervoso, principalmente através da medula, que é o tronco central do seu sistema nervoso. Só que se há um rompimento da medula, esse pulso ele não se transforma, por assim dizer, num pulso elétrico ou eletrônico o suficiente para contrair o músculo e a ordem ser executada. Então não é que você perdeu completamente o contato com o dedo mindinho do pé. Não é isso que aconteceu. O seu contato mental com o dedo mindinho do pé continua existindo. E o pulso mental da sua vontade de que o dedinho mindinho do pé ele se movimente, ele continua circulando pelo seu perispírito. Ele não está mais circulando pelo seu corpo físico por conta da interrupção da medula. E aqui ele faz um comparativo, ou seja, o que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que quanto mais complexo é o organismo, ou seja, o organismo humano é o organismo mais complexo do planeta Terra. Quanto mais complexo é esse organismo, mais essa capacidade de responder ao reflexo que você está querendo que aconteça, ela é complicada, ela vai demorar mais, né? Então ele faz aqui como se fala, uma comparação, né? Vamos chamar assim, não é bem uma comparação, mas ele bota aqui, por exemplo, que essa diminuição da atividade, ela é maior, por exemplo, no cão do que no gato, ela é maior ainda no chimpanzé do que no cão. Então, quanto mais complexo é o ser, por exemplo, o chimpanzé é mais complexo do que o cão. Então, o refazimento assim, a reestruturação dessa resposta vai demorar aí vários dias. Só que quando você chega, por exemplo, na resposta do ser humano, né, para você refazer, já não são dias, ele já está contando em semanas, dependendo qual foi o trauma aí no espinhal, aí o trauma na medula. É disso que ele está falando, porque a nossa mente ela já é uma mente muito mais complexa que a do chimpanzé é mais complexa que a do cão mais complexa do que a do gato, e assim sucessivamente. É essa escala de complexidade que ele está se referindo nesse texto, né? Então, esses estudos que ele cita aqui comprovaram isso, né? Desses cientistas que ele citou aqui, comprovaram que, de acordo com em qual lugar foi feita aí essa ruptura, né? Se foi na região lombar, ou se foi mais acima, perto do pescoço, ou se foi mais abaixo, aí você tem respostas de
de recuperação desses reflexos diferentes em relação ao cão, em relação ao chimpanzé, em relação a cada uma das espécies dos mamíferos, né? E quanto mais complexa e sensível for esse organismo, né? No caso aí o organismo do animal, mais difícil vai ser obter a saída dessa paraplegia ou dessa paralisia que o animal teve, e por isso tão complicado nos seres humanos, que são o organismo mais complexo que a gente tem no reino animal aqui no planeta Terra. Continuando a leitura, vamos falar agora do item descortificação animal, né? Descortificação animal. Desse modo, compreendendo-se que a integração mente-corpo é cada vez mais importante à medida que se dilatam os valores da encefalização, reconheceremos que a integração cortical é sempre mais expressiva quanto mais amplo se faz o desenvolvimento do sistema nervoso. Na pauta de semelhante realidade, a descortificação em bratáqueos e peixes não interfere nos reflexos e na motilidade, e nas aves modificações emergem inequívocas, porquanto apenas conseguem voos fragmentários na luz, permanecendo em prostração quando na obscuridade. O cão, que sofre a ablação do córtex, segundo já demonstrou Goltz no século XIX, pode viver além de 1 ano com motilidade reflexa normal aparente, efetuando os movimentos próprios com relativa correção. Todavia, jaz inerte quando lhe falte incentivo à ação e, se esse incentivo aparece, coloca-se em movimento exagerado, ignora como se defender até que se veja positivamente atacado, não se decide a buscar alimento, recebendo a ração que se lhe administre e, embora as funções viscerais prossigam sem maiores alterações, não reconhece as pessoas, baldo de memória, revelando a disjunção dos recursos fisiopsicossomáticos que lhe são peculiares, fenômeno pelo qual evidencia compreensível e aparente regressão a estágio evolutivo inferior. Os chimpanzés, entretanto, com encefalização mais complexa, não sobrevivem largo tempo após a extirpação total do córtex e, quando sofrem a destruição parcial desse ou daquele elemento cortical, apresentam, como acontece na criatura humana, modificações extensas e profundas. Cabe mencionar ainda aqui a continuidade das indiscutíveis impressões em pessoas mutiladas, que prosseguem sentindo, integrados ao próprio corpo, esse ou aquele membro que fisicamente não mais existem. O que ele está mostrando aqui para a gente, né? Que essa conexão, vamos dizer assim, essa correlação entre o perispírito e o corpo, ela vai se tornando cada vez mais complexa à medida que esse princípio espiritual vai progredindo, por assim dizer, de um reino para outro ou de uma espécie para outra dentro do mesmo reino. Então, ele fez aqui um comparativo do estudo que foi feito com o cão, né? Então ele sofreu ali uma agressão no córtex, né? na medula óssea, na medula nervosa, né? E a partir daí
o Goltz estuda o que mudou. Então ele perde ali alguma capacidade de reconhecimento, né? Ele perde ali uma noção do que ele deve fazer. Então você vê que ele não, se você não der alimento, mesmo ele sentindo fome, ele não vai atrás do alimento, você precisa entregar o alimento para ele, e aí ele sabe o que ele tem que fazer, então ele come o alimento depois que é entregue. Mas se ele está com fome, ele não vai buscar o alimento sozinho, isso já é uma deterioração do sistema nervoso dele por conta da lesão na medula que o cão sofreu. Porém, mesmo com essas dificuldades de mobilidade aí, que ele, quando ele é estimulado, ele tem uma mobilidade às vezes mais exagerada do que o necessário, né? Então ele ultrapassa o objeto que ele está indo buscar, ou ele para antes, então ela fica descompensada, por assim dizer, essa mobilidade dele, né? Mas ele tem ainda mobilidade, ele se movimenta, ele vai atrás daquela coisa que o incentivou à ação, mas ele precisa do incentivo. Ele, por si só, ele não tem a ação vinda dele mesmo, ele vai precisar de um incentivo, de uma cutucada, de um movimento externo que o faça ir. Você vê que ele fala aqui do cão que ele só começa a se defender quando ele já foi agredido. Não fica naquela, não sei se vocês já viram dois cachorros rosnando um para o outro, que o outro ainda não atacou, mas o simples fato de estar rosnando já faz com que o outro cachorro interprete que vai ser agredido, então ele já toma uma postura defensiva. Aqui nesse estudo ele está demonstrando que isso foi abalado por essa lesão na medula nesse cachorro aqui que foi observado, né, nesses cachorros que foram observados no estudo de Goltz. Então, ele só passa a se defender, ele só se sente na função de defensiva quando a agressão aconteceu, ou seja, quando ele foi, por exemplo, mordido, quando ele foi atacado, daí ele se defende. Antes disso, a provocação, o rosnar ou coisa parecida, passa a não representar para ele que aquilo é uma ameaça. Isso tudo por quê? Porque o córtex ali, a medula espinhal foi danificada. Quando você traz isso para um ser um pouco mais complexo do que o cão, que é um chimpanzé, você já tem um comportamento diferente, né? Você já tem essa destruição parcial do sistema ali, já apresenta para ele uma modificação extensa e profunda, e ele nem consegue viver tanto quanto vive o cão. E mesmo com aquelas limitações, o cão continua vivendo ainda algum tempo, né? O chimpanzé já não consegue esse tempo mais largo, ele não sobrevive, ele acaba por morrer porque essa lesão na medula causa no corpo físico do chimpanzé uma coisa mais profunda e mais extensa, uma modificação de comportamento mais profunda e mais extenso, que acaba por tornar inviável a manutenção da vida. Veja que no cão, as funções internas ali, a digestão, a função de obter energia dos alimentos, ela continua funcionando apesar da lesão. A mesma lesão causada no chimpanzé já não dá essa continuidade de funções, já provoca uma extensão, uma modificação, um dano mais extenso e mais profundo, que acaba por causar a morte dele. Essa maior conectividade do princípio espiritual com o corpo que vai se tornando cada vez mais próxima e mais complexa à medida que o organismo vai se tornando mais complexo e com mais capacidades cognitivas, né? Então é disso que o texto aqui está falando. Vamos agora para a leitura do outro item, que é sincronia de estímulos. Entenderemos, assim, facilmente
que o córtex encefálico, com as suas delicadas divisões e subdivisões, governando os núcleos reguladores dos sentidos, dos movimentos, dos reflexos e de todas as manifestações nervosas da individualidade encarnada, corresponde à sede do centro cerebral do psicossoma, ou corpo espiritual, no corpo físico, unida à sede do centro coronário, localizada no diencéfalo, entrosando-se ambos em perfeita sincronia de estímulos pelos quais se manifesta o espírito em sua constituição mental, harmônica, difícil ou desequilibrada, segundo a posição em que ele mesmo valoriza, conserva, prejudica ou desordena os recursos que a lei divina lhe faculta à própria exteriorização no plano físico e no plano espiritual. E assim, como dispomos no córtex de ligações energéticas da consciência para os serviços do tato, da audição, da visão, do olfato, do gosto, da memória, da fala, da escrita e de automatismos diversos, possuímos no diencéfalo, que é tálamo e hipotálamo, a se irradiarem para o mesencéfalo ligações energéticas semelhantes da consciência para os serviços da mesma natureza, com acréscimos de atributos para enriquecimento e sublimação do campo sensorial, como sejam a reflexão, a atenção, a análise, o estudo, a meditação, o discernimento, a memória crítica, a compreensão, as virtudes morais e todas as fixações emotivas que nos sejam peculiares, emitindo a onda de indagação e trabalho que nos diga respeito, através do centro coronário, conjugado ao centro cerebral, recebemo-la de volta em circuitos de raios substanciais na nossa própria força mental, com impactos aferentes e eferentes, para que a nossa consciência por si ajuize pela essência dos resultados ou reflexos de nossas próprias ações, quanto ao acerto ou desacerto de nossa escolha, nessa ou naquela circunstância da vida. Não podemos esquecer que cada núcleo das ligações a que nos reportamos se subdivide em peculiaridades diversas, entendendo-se, pois, que os fenômenos de obliteração suscetíveis de ocorrer em alguns dos setores corticais do corpo físico podem surgir igualmente no corpo espiritual, quando a turvação da mente é capaz de obstruir temporariamente esse ou aquele fulcro energético da região diencefálica no centro coronário da entidade desencarnada. Tá bom, vocês vão pensar assim, ih rapaz, não entendi nada. O que o André está colocando aqui, o que ele está explicando, é que essa complexidade vai ganhando cada vez mais profundidade, né? Então ele começou ali com o cão e com o chimpanzé, mas o objetivo é chegar no ser humano. E quando você chega no ser humano, você lembra que muitas das suas escolhas, muitas das suas ações, muito daquilo que você faz, acaba por, através dessa memória e dessa interação entre corpo físico e corpo espiritual, acaba por refletir
o dano do corpo físico acaba ficando gravado no corpo perispiritual e vice-versa. O dano do corpo perispiritual, já trazido de outras encarnações, acaba por se gravar no corpo físico. E isso é para a gente entender esse mecanismo. Então, da mesma forma que há essa ligação sutil que ele descreve ali nos animais, nos mamíferos mais próximos do homem e que estão se aproximando ali daquele princípio espiritual, estão se aproximando de alcançar esse livre-arbítrio e se passar do reino animal para o reino hominal. Na medida em que isso vai acontecendo, a ciência consegue perceber que essa complexidade vai causando cada vez maiores danos. Você vê que no chimpanzé o dano na medula espinhal acaba por encurtar a vida dele, né? Porque essa ligação ela é mais forte, ela é mais poderosa do que, por exemplo, no cão, que o dano ainda permite que o cão viva algum tempo ali arrastando as patinhas traseiras e sem movimentação nas patinhas traseiras, mas ele continua fazendo as funções físicas que ele normalmente faz. Quando você traz isso pro ser humano, o que é que ele está chamando a nossa atenção? Ele está chamando a nossa atenção para os nossos comportamentos viciosos, para as dificuldades que a gente tem com os vícios e os comportamentos que causam, por exemplo, na gente, a falta nos causa abstinência. Então ele está falando aqui das pessoas que são adictas, né, que têm dificuldade para controlar, por exemplo, o consumo de bebida, o consumo de narcóticos, ou ainda mais ainda, né, aquelas pessoas assim que o dano é todo psicológico, como por exemplo a pessoa que tem dificuldade de se controlar nos jogos de azar e nos jogos de sorte, essa coisa toda, e a pessoa acaba se viciando nisso. Então, o dano que você está causando nesse processo, ele tá já nesse lado mais psicológico, né? Ele está se registrando, por assim dizer, no corpo físico e no corpo perispiritual. E esse registro psicossomático, esse registro, ele vai aparecer como? Através da química que você provoca no organismo. Então quando você vicia e quer buscar cada vez mais prazer, seja no jogo, seja no sexo, seja no vício do álcool ou da droga, né? No caso, todos esses aí são adictos espirituais que passam a tornar dependente não só o corpo, mas passam a tornar dependente o espírito, o perispírito, que passa a necessitar dessas substâncias para poder se sentir em equilíbrio. Esse processo acontece via essa conexão córtex cerebral, né, medula nervosa aí, com o perispírito, porque esse córtex é que faz essas ligações energéticas do perispírito com o corpo físico e vice-versa. Então, todas essas sensações que a gente provoca com essas substâncias sendo administradas no nosso organismo vão causar, por exemplo, algum tipo de libertação ou de sensação de expansão perispiritual que vão causar registros na mente, registros mentais que podem se tornar hábitos viciosos e se tornar vícios contundentes e causar danos cada vez mais severos nessa ligação, fazendo com que esses danos acabem por ficar registrados no perispírito e causando aí até uma herança psicossomática para a próxima encarnação, herança de nós mesmos. Então é nesse sentido que ele está tentando fazer a gente compreender esse processo em que essa ligação dos centros perispirituais, ou seja, os centros que estão no perispírito e no corpo fluídico, no corpo espiritual, que acabam registrando, marcando e construindo, por assim dizer, uma memória
que vai se manifestar numa encarnação futura. O inverso também é válido, né? Então a gente sempre pensa no ponto de vista do vício, do dano e da dificuldade, mas o inverso também é válido. Na medida em que você procura manter bons hábitos, na medida em que você cuida bem do corpo, na medida em que você procura manter a saúde do corpo e da mente, que você pratica, como ele disse aqui, né, a meditação, na medida que você pratica o discernimento, que você desenvolve essa memória crítica, essa capacidade de compreensão, na medida em que as suas virtudes morais e as suas emoções, elas são quintessenciadas e se tornam cada vez mais sublimadas no campo sensorial, você, de uma outra forma, enriquece, por assim dizer, o seu perispírito, você torna ele mais quintessenciado, você torna ele mais maleável, vamos dizer assim, para o desenvolvimento dessas virtudes. E é isso que a gente precisa aprender, a gente precisa sair desse mecanismo de autodestruição e passar para um mecanismo de autoconstrução de um perispírito melhor, com melhores memórias para as nossas próximas encarnações. Eu me despeço de vocês com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, na medida em que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, livra-nos do mal, que assim seja.